sobre o que é óbvio. Eu já falei até em outro vídeo, eu já fui daquele pessoal de TI, assim, bem chato, né? Que sabe, acha que sabe tudo. Principalmente na adolescência, final de adolescente, a gente sempre acha que sabe tudo da vida. Então, para mim, o que era óbvio para mim, era óbvio para todo mundo, né? Então, eu muitas vezes, profissionalmente falando, não queria escrever algumas coisas ou documentar algumas coisas, ou mesmo dividir uma ideia e falar assim, olha, vamos validar o que você entendeu. Porque para mim aquilo era tão óbvio que a pessoa não tinha como a pessoa do outro lado não saber. E aí uma vez, esse foi um exemplo que foi muito marcante para mim, um ex-sócio, eu tinha uma empresa na época e nós contratamos uma fábrica de software, era uma empresa de sistemas, nós contratamos uma fábrica de software. E aí eu pedi para que a fábrica desenvolvesse uma tela e essa tela tinha alguns problemas, né? Não preciso entrar tanto no detalhe, mas ela tem alguns problemas. E eu fiquei muito bravo, fiquei muito irritado porque eram problemas assim básicos, né? Faltavam algumas funcionalidades básicas. E aí eu discuti com a gerente da fábrica ainda, falei que, nossa, como que você pode não ter feito isso? É uma coisa tão óbvia, você não é mais criança, enfim, fiquei bravo pra caramba, né? Tava bravo pelas tantas. E aí, tudo bem, ela infelizmente teve que engolir seco, porque naquele momento eu era o cliente, e depois eu me desculpei com ela, claro. E aí, conversando com esse ex-sócio meu, um sócio na época, ele já mais experiente falou, cara, vou te contar uma coisa aqui, se você quiser aproveitar, você aproveita, se você não quiser, você joga fora. Mas o que é óbvio não é óbvio para todo mundo. O que é óbvio para você não é óbvio para ela. Você não escreveu o que você queria dessa forma. Então não tem como ela saber também. Então é assim, tudo que você acha óbvio, escreva, mesmo assim. E isso vai. E aí eu fiquei ali um tempo refletindo nisso, nessa ideia. E é um pensamento que eu trago para tudo na vida, né? Para todos os momentos. Até tanto em conversas profissionais como pessoais, questões de trabalho, tudo. Mas isso aqui é muito óbvio, né? É muito claro para mim. Tá, mesmo assim, mesmo sendo claro para você, escreva, né? Diga. Você tenha certeza que aquilo está claro para outra pessoa, né? Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas também. Em desenvolvimento de sistemas a gente tem muito isso. O que o cliente não pediu, não documentou, a gente nem sempre vai fazer, né? Por mais que seja simples ou que a gente imagina que, puxa, tá faltando isso, a gente nem sempre vai fazer porque não foi solicitado. Aí vem justamente essa questão, mas não é óbvio. Não, não é óbvio. Você não pediu, então não é óbvio, né? Você não conversou, não é óbvio. E indo para o lado um pouco pessoal, que eu gosto sempre de falar dos dois lados nessas lives, indo para o lado pessoal, quantas vezes a gente não teve alguma discussão, teve alguma situação com alguém, porque a pessoa fez algo ou não fez algo que a gente acha que deveria fazer e a gente fica nessa situação, né? Mas poxa, não é óbvio que você tinha que fazer isso, ou ligar para mim, ou falar alguma coisa e tal. Relacionamento amoroso acontece muito isso, né? Mas não é óbvio. Não, às vezes não é óbvio, né? O que é óbvio para um não é óbvio para outro. O óbvio ele depende muito da tua história de vida, do teu jeito de ser, da sua forma de se comunicar, da sua forma de pensar. Tudo isso envolve o que é óbvio para você. Então é muito importante essa questão da comunicação. Eu penso muito nisso. É importante ter uma comunicação clara. E aí isso vale para qualquer tipo de relação, seja comercial, profissional, seja afetiva, seja amorosa, seja pessoal, qualquer tipo de relação. Eu acho que a transparência, a clareza, quando a gente está
quando a gente está numa qualquer tipo de relação, é muito importante. E isso faz com que a gente não frustre as expectativas. Faz com que nós não geremos expectativas em nós e também não geremos as expectativas na outra pessoa. E mais do que isso, que a gente não frustre ninguém, né? Se for no profissional, que a gente não frustre o cliente ou que o cliente não se frustre com o que a gente entrega. Se for no pessoal, que a gente não frustre a outra pessoa com o que ela espera da gente ou se frustre com o que nós esperamos dela. Então não custa nada, né? Não custa nada a gente simplesmente dizer o que pensa. Eu já fui muito também daquelas pessoas que não dizia nada, não dizia o que eu pensava, porque eu achava que todo mundo tinha que saber o que eu penso, adivinhar os meus pensamentos, como se todo mundo tivesse uma bola de cristal. E não é assim, não é assim que as coisas acontecem. Então o recadinho de hoje é esse. O que é óbvio para você não é óbvio para mim, não é óbvio para muita gente. Então, peque pelo excesso, fale, escreva, converse, dialogue. É sempre interessante isso. E isso vai gerar muitos resultados muito positivos para você. E aí garanto que em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Hoje é isso. Uma livezinha curta. Alguns minutinhos só. 10 minutinhos de novo. Só pra gente bater um papo. Tá bom? Então, você que ficou até aqui, muito obrigado. Se você assistiu ao vivo ou se você assistiu gravado, muito obrigado da mesma forma. Peço que você me siga aí nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, onde eu estou focando mais por enquanto. Então siga, curta, comente, compartilhe, para que eu também possa saber, né, que parte do conteúdo está agradando, o que não está agradando, o que falar, o que não falar, tá bom? Sugestões são sempre bem-vindas. O que é óbvio para mim pode não ser para você.